Olá, boa noite. Começa agora mais um programa Grandes Temas, aqui na TV Universitária. E hoje vamos falar sobre os Jogos Olímpicos no Brasil, que começam no dia 5 de agosto. Para o debate, contamos com a presença do professor Fábio Fonseca Figueiredo, professor do Departamento de Políticas Públicas da UFRN. José dos Santos Figueiredo, professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Maria Magnólia de Souza Figueiredo, atleta olímpica, que representou o Brasil nos Jogos de Seul em 1988 e Atlanta em 1996. E até hoje é a recordista brasileira dos 400 metros rasos no atletismo. E Fernando Madruga, remador e técnico de remo, presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Remo. Ele também é árbitro internacional convocado para a modalidade para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu gostaria de começar o programa de hoje com o professor Fábio. Professor, nós temos aí um evento, mundial, internacional, para onde irão pessoas do mundo inteiro. Como é que o senhor está vendo a organização desse evento, o desafio do Brasil realizar um mega evento desse? Bom, primeiro, obrigado ao convite, a todos na mesa. Boa noite a quem está escutando a gente. De fato, Duarte, nós temos um mega evento esportivo, internacional. É o segundo maior mega evento do mundo, o primeiro é a Copa do Mundo, que foi realizado aqui no Brasil há 2 anos. E esse mega evento, ele está envolvendo toda a sociedade. O Estado, a sociedade, as empresas, as ONGs, que estão envolvidas, o público, o pessoal do esporte, setor esportivo, obviamente, que está envolvido na realização, na construção desse mega evento. O que acontece, e aí a gente já começa um debate, se for o caso, a gente percebe que esse mega evento esportivo, cada vez mais, e por incrível que pareça contraditório, ele desatrela a óptica do esporte no mega evento esportivo. Então, como fala inicial, a gente pode iniciar aí e depois a gente pode seguir o debate com os demais componentes da mesa. Eu tenho aqui um dado aqui que diz o seguinte: são 10.500 atletas de 206 nações. Nós temos estrutura para isso? O Brasil se preparou realmente para isso? Qual a sua avaliação nesse sentido? Olha, o Brasil ele é conhecido no âmbito internacional por saber fazer megas eventos, independente de que seja mega evento esportivo. Por exemplo, um show de rock, o Brasil consegue realizar um bom show de rock. O Carnaval é um grande mega evento da nossa sociedade, nós fazemos cada ano. Se você traz na escala local, o Carnatal é um evento que nós temos desde 1991. Então, eu te diria, Duarte, primeiramente, que nós temos, o Brasil tem esse know-how para fazer o mega evento esportivo. As questões que a gente pode entrar para o debate são outras, Como eu já te falei, tem um ponto aí de debate, de contradição, que é um mega evento esportivo e, ao mesmo tempo, percebemos que cada vez mais se distancia do esporte, de uma esportivização da sociedade. Voltaremos a esse tema, viu? Sem dúvida. Magnólia, você é uma representante do Rio Grande do Norte, eterna, nos Jogos Olímpicos, participou de Atlanta, de Seul, mas de outros 2 também, Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência para a gente. Como foi essa sua participação, essa sua experiência? Muita responsabilidade, mas também muita emoção, não é, Magnólia? Bom, boa noite a todos. Também gostaria de agradecer o convite e compartilhar esse momento com vocês. Voltando para a sua pergunta, na verdade, Duarte, eram objetivos alcançados. Então, com certeza, representar um país e, como eu sou extremamente bairrista, representar o nosso estado e o nosso município, para mim, foi motivo de muito orgulho, até pelo trabalho que nós desenvolvíamos, nas condições que desenvolvíamos, Mas todas as vezes, todas essas participações, essas convocações para os 4 Jogos Olímpicos, eles estavam previstos em nossos planejamentos. Então, tanto é que era mais tranquilo, quando se alcançava. Então, nunca foi algo que a gente ficou assim muito desesperado e achar que não ia acontecer, porque quando acabava uma, nós já estávamos pensando no próximo, então nós tínhamos 4 anos para planejar todo o treinamento. Então, foi isso aí que a gente fez. Havia uma preocupação com a preparação, isso é fundamental, não é, Magnólia?
Com certeza. Eu acho que o nosso maior desafio foi treinar em condições não muito favoráveis, condições técnicas, né, de instalações esportivas, mas eu acho que a vontade de fazer, tanto minha como do professor Figueiredo, eu acho que superava, né? Nosso foco, a gente não conseguia perceber ou ficar pensando nas dificuldades. Então, a gente tentava minimizar essas dificuldades e otimizar os nossos desejos, né? As nossas escolhas e os nossos objetivos. E eu acho que foi assim que foi possível. Professor Figueiredo, o Rio Grande do Norte vai ter um representante, salvo engano, que é um estudante de medicina, na natação. Por que apenas um representante? Assim, o que falta para o Rio Grande do Norte? Porque nós temos tantas qualidades, né, em várias partes, na cultura, etc. O que está faltando para que a gente possa ter mais representantes? Agora só temos um, o que é louvável, evidentemente, um esforço grande, né? Depois de Magnólia. Mas o que é que falta? O que é que o senhor acha que falta, assim, o Rio Grande do Norte ter mais representantes? Bom, Duarte, obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer estar aqui com pessoas tão qualificadas. E, bom, quando a gente olha para o mapa do Brasil e vê o Rio Grande do Norte, a impressão que dá é que nós somos muito pequeninhos, não é verdade? E que não, se alguém se impressionar com essa disparidade entre o tamanho do Brasil e o tamanho territorial do Rio Grande do Norte, ele poderá até não acreditar que é possível fazer coisas importantes. Mas é possível sim. Acontece que esse número não me surpreende, esse número de ter lá, porque acho que a estrutura que nós temos no Rio Grande do Norte não comporta mais que isso, Duarte. Temos que ser humildes e reconhecer que entrar na equipe brasileira, mesmo o Brasil não sendo um país muito desenvolvido em todos os esportes, apesar de termos crescido muito ultimamente, e essa Olimpíada ajudou a alavancar muitos programas que acredito que vão desembocar em resultados expressivos mais na frente. Mas acho que o Rio Grande do Norte, pelo que nós temos de trabalho, não dá para esperar muita coisa. Um representante é pouco, mas feliz a natação que vai ter esse rapaz. No atletismo, até o último momento, nós tínhamos a esperança de que poderíamos qualificar alguém. E essa esperança não se confirmou. Paciência, já tivemos participação em outros eventos de Olimpíada. Mas acho que temos que fazer a lição de casa. O atletismo tem que começar a ser praticado nas escolas, em muito mais escolas. Eu estava conversando com os amigos agora há pouco e citei o exemplo de que ano passado, nos Jogos da Juventude no Rio Grande do Norte, na etapa final havia 20 escolas participando dos Jogos onde tudo começa. Num estado onde há 1000 escolas, se você só tem 20 participando do esporte, que é a mãe de todos os esportes, o esporte base, onde se corre, se lança, se salta. Então, isso vai gerar uma lacuna muito grande, porque já estamos começando com um N muito pequeno. De 1000 escolas, há atletismo em 20 escolas. Isso dá 2%. O que quer dizer 98% das escolas carecem de um trabalho mais profundo, voltado para desenvolver o esporte. Não só para buscar atletas de alto rendimento. Os atletas de alto rendimento são apenas a consequência, a ponta da pirâmide, porque o esporte é bom para as crianças desde que feito da maneira correta. Precisamos ter mais trabalho nas escolas. O senhor está falando muito em escola, mas a família também é fundamental, né? A família e outras entidades, né? O apoio público da prefeitura, do governo do estado, são fundamentais também, né, Figueiredo? É verdade.
A família é importante, a estrutura do Estado, dos municípios, tudo isso é importante, a ajuda do governo federal, os programas do governo federal, das entidades, federações e confederações e ligas, tudo isso é muito importante. Mas onde é que estão as crianças? Onde é mais fácil encontrar as crianças? Nas escolas. Na escola. Não é verdade? E aqui não quero de maneira alguma buscar culpados, enfim. Eu acho que esse é o momento, independente do resultado que o Brasil venha a ter na Olimpíada, é hora da gente parar para pensar, juntar, tentar entender os números, e é quase certo que vão apontar para a escola, onde nós temos que não criticar, e sim apoiar, fazer a coisa acontecer, porque é aí onde tudo começa. Por dever de justiça, o representante do Rio Grande do Norte, que é o estudante de medicina que eu citei, é o Marcos Macedo, né? Isso. Ele vai estar lá representando o nosso estado, na natação. Fernando Madruga é árbitro e estará lá também representando o Rio Grande do Norte como árbitro internacional na modalidade de remo, não é isso, Fernando? Isso, boa E noite. aí, qual a expectativa, né? É um desafio na sua vida, né? É um desafio, mas a expectativa, apesar de ser grande, eu vejo com muita tranquilidade. Há muito tempo a gente vem, a equipe toda da arbitragem nacional, que vai participar do evento todo, vem se preparando para isso. Na realidade, e eu pessoalmente, eu venho vivendo o dia a dia do remo, da parte técnica e da arbitragem há muito tempo. Na realidade, sempre eu me interessei pela arbitragem. Quando eu tinha 18 anos, como atleta, eu fui participar de um campeonato no Nordeste, teve um curso de arbitragem, eu fiz o curso de arbitragem, não para ser árbitro naquele momento, mas para entender da regra. E um exemplo que outras pessoas não dão valor a isso, é que eu tive um atleta olímpico, né? Eu arbitrei uma prova no Campeonato Nacional com um atleta olímpico, que ele desconhecia a regra e já tinha ido para a Olimpíada. Ele veio reclamar de mim e eu expliquei, não é assim. Ele já tinha ido à Olimpíada. Então, esse interesse pela arbitragem surgiu há muito tempo comigo, desde que comecei a competir. Fábio, pois não, Magnólia, você queria falar? Antes de Duarte e amigos. O Rio Grande do Norte estará representado no atletismo também, né? Nós teremos 7 árbitros que já foram convocados, já assinaram, deram a ciência e o aceite, né, de estarem lá presentes. Então, o Rio Grande do Norte estará também representado pelos árbitros e nos Jogos Paralímpicos com 6 árbitros. Um deles, inclusive, com um árbitro honorífico. Talvez seja o árbitro que tenha prestado serviços, não só como árbitro, mas também como treinador. Nós vamos ter o prazer de vê-lo atuando nos Jogos. Teremos atletas no Paralímpico? Teremos. No Paralímpico nós temos várias modalidades, né? O atletismo, na natação, no judô, no halterofilismo. Nós teremos muitos representantes. O Rio Grande do Norte sempre muito bem, né? Na Paralimpíada, né? Sim. Isso tem que se destacar. É um trabalho muito bem feito aqui de Tem base. um treinador também. Talvez a base que nós temos, né, Figueiredo, aqui nos esportes paralímpicos, nos falte aos esportes olímpicos. Eu acho que esse desempenho extraordinário dos atletas paralímpicos em competições internacionais começou há muitos anos, e justiça seja feita a um professor chamado Zeca Vilar, lá do Tutubarão. Do Tutubarão. Também foi professor Exatamente, começou com ele, depois o filho dele se envolveu, todo o trabalho passou a ser feito no Tutubarão, e eles conquistaram coisas extraordinárias. Depois a coisa se tornou muito grande e foi, inclusive, para outros clubes, e o Rio Grande do Norte chegou a ter atletas extraordinários, a exemplo de Clodoaldo, né, que chegou a ser o melhor do mundo, mas tudo começou há muitos anos atrás com o trabalho de Zeca Vilar. Eu citei o nome de Zeca porque é o nome que realmente pioneiro, né? Ele e um atleta chamado Gladson. Mas houve outros, é óbvio, treinadores muito competentes e com atletas de muita disposição, senão não chega lá. E a natação e o halterofilismo, se não me engano, temos gente boa do judô também. E do atletismo temos uma atleta que provavelmente vai ser a melhor do mundo, uma moça com deficiência visual, que é uma atleta jovem,
mas o esporte paralímpico do Rio Grande do Norte é de primeiro nível. Uma coisa que a gente vê nesses atletas é uma garra, é uma vontade, é uma disposição. Uma garra extraordinária. Uma garra extraordinária. Muito lindo isso. Eu estive envolvido com o esporte paralímpico em 2007, no Pan-Americano, eu fui um dos treinadores, e no ano seguinte, na Paralimpíada de Pequim, eu também era um dos treinadores. E olha, é extraordinário ver aqueles rapazes e moças competindo. Pode ter certeza que aquelas dificuldades eles deixam para trás, eles esquecem deficiência visual, deficiência de locomoção, eles não querem nem saber, eles competem com uma garra e com uma competência extraordinária, dá gosto ver. Bem, o Fábio, você estava querendo falar, iniciou, sobre a contradição entre o evento e o esporte. E o setor esportivo. Então, como se dá isso? Eu acho que a gente deve primeiro entender, Duarte, né, e ficar claro para a sociedade, né, o que é um mega evento esportivo, né? A partir desses grandes conglomerados, instituições, né, o COI, no caso agora das Olimpíadas, e a FIFA para a Copa do Mundo, né, se propõe fazer eventos de periodicidade de 4 anos. E, bom, isso vem lá de trás, né, lá desde as Olimpíadas modernas, 1896, e aí de 4 em 4 anos você tem as Olimpíadas, e depois as Paralimpíadas já nos anos 60 para 70, tá? Com esta globalização que nós temos na economia e a globalização de serviços, de produtos, este mega evento, ele cooptado por uma estratégia capitalista de lucro, de rentabilidade dos grandes conglomerados, das grandes empresas que patrocinam, né, os mega eventos esportivos, eles rumam, né, para diversos lugares do mundo, né? Então isso é importante saber, né? A partir daí, o que você tem? Você tem um mega evento esportivo, né? Mas que cada vez menos ele se torna esportivo. Por quê? Porque ele tem que garantir a rentabilidade dos patrocinadores, dos anunciantes, né? As cidades, né? Por exemplo, uma justificativa para trazer um mega evento para uma cidade é a justificativa dos legados, os impactos necessários para que depois hajam legados, né? E aí a gente pode pensar numa escala local. Natal foi agraciada como uma das 12 cidades sérias da Copa do Mundo de 2014, né? E a justificativa foram de 2 ordens, né? Para a dinamização das atividades econômicas com foco no setor turístico, né? E também no sentido de que nós vamos promover o esporte, nós vamos melhorar o tramo urbano da cidade, né? Nós vamos fazer toda uma reestruturação urbana, nós vamos dinamizar o turismo, a cidade vai ficar melhor vista no âmbito internacional, né? A gente pode perguntar, e alguém pode escrever para a gente aí, se passados 2 anos da Copa do Mundo de Natal, o que mudou, né? A gente pergunta, né? Melhorou? Vocês viram por exemplo, algum grego andando em bandos aqui em Natal? A propaganda de Natal saiu lá em Gana e tem ganeses aqui em Natal, depois da Copa? Não, o que você tem? Na verdade, o mega evento, o que é na nossa análise, né? É uma atividade econômica como outra qualquer, tem como pano de fundo a atividade esportiva, mas aí é que eu falo que não houve uma esportivização da sociedade. Por exemplo, estávamos conversando lá com Figueiredo, Magnólia e Fernando, Olimpíadas, né? O que isso reverbera para o setor esportivo brasileiro? Copa do Mundo de Natal. O que reverberou a Copa do Mundo de Natal para o setor futebolístico amador ou profissional, né, do Rio Grande do Norte? Na nossa análise, não houve absolutamente, é totalmente descasado. Nós tínhamos uma pesquisa que terminou no final do ano passado e fizemos entrevista com alguns ex-jogadores de futebol aqui do Rio Grande do Norte. Eles diziam, é até melhor que não haja Copa do Mundo de Natal, no Brasil, no caso, né? É até melhor que não haja Copa do Mundo no Brasil para nós, enquanto profissionais de futebol. Eu perguntava, mas por quê? Porque eu não conseguia entender isso. O que diziam eles, os jogadores, né? E isso aposentado aos 24, 25 anos de idade, né? Importante que se diga isso, né? Mas é porque a Copa do Mundo no Brasil, as atenções estarão voltadas para o mega evento, não para o nosso campeonato potiguar, por exemplo, da 1ª divisão, da 2ª divisão, né? Olimpíadas, para reforçar o que a gente fala, nós tivemos a Olimpíada que foi inicialmente orçada em 28 bilhões de reais, ela vai terminar com um custo final de 39 bilhões de reais, né? Dinheiro público.
Os possíveis legados não se confirmaram do ponto de vista da limpeza da Lagoa Rodrigo de Freitas, né, Fernanda? A gente estava conversando sobre isso, da Baía da Guanabara, continua poluída. O que houve no Rio de Janeiro foi um processo de gentrificação, ou seja, que as pessoas dos bairros, as pessoas mais pobres de alguns bairros, que saiam para que aquele lugar seja usado para as Olimpíadas, e a Vila Autódromo, que eu tive a infelicidade de conhecer, eu digo infelicidade mesmo, em junho do ano passado, eu estava no Rio de Janeiro, saí de lá correndo, porque foi um dia que a polícia entrou e entrou forte, né? E para o futebol, para o esporte, né, em geral, aí eu posso deixar com os 3 especialistas aqui, né? As Olimpíadas reverberam no Rio Grande do Norte alguma coisa? Algum aspecto? Sim. Mas antes de... Figueiredo, um minutinho, por gentileza. Eu queria perguntar, aproveitando essa sua última fala aí, qual a sua expectativa, Magnólia, em termos de medalhas para o nosso país, assim, da participação do Brasil? Nós estamos vendo aí né, umas promessas e tal. Qual a sua visão nesse aspecto? Veja bem, Duarte, eu vou ser bem específico também na modalidade que eu acompanho, que é o atletismo. Nós podemos dizer que o Brasil houve investimento no atletismo, né, tanto em instalações esportivas, como todos os cuidados, todas as necessidades para que o atleta pudesse se preparar para esses Jogos Olímpicos. Sabemos que, lógico, como o Figueiredo falou, isso nós vamos ter médio e longo prazo ainda os resultados, mas eu acredito que o Brasil, nesses Jogos Olímpicos do Brasil, no atletismo, ele deu todas as condições que os atletas pudessem chegar bem preparados mesmo. Então, é uma modalidade que não só a Confederação Brasileira, mas o Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico Brasileiro, eles proporcionaram, né, esse planejamento e a execução mesmo, né, das ações para que nós tivéssemos uma melhor performance de todos os jogos. Nós sabemos ainda que o grupo é muito jovem também e devemos também ter esse cuidado também na preparação, porque nós não podemos dar o pulo do gato, né? Eu acho que precisa respeitar mesmo essa maturação biológica de todos, mas já existem alguns atletas que já são um pouco mais maduros biologicamente e cronologicamente, que é possível nós termos assim resultados. Ele já vem apresentando, não foi ano passado, mas há alguns anos já vem apresentando resultados significativos. Então, nós podemos ter bons resultados no salto com vara, revezamentos do 4%, que sempre foi uma prova que o Brasil esteve bem, na própria maratona e marcha atlética, né? E acredito que sim, né? Acho que nos saltos. Nos saltos horizontais também, principalmente salto de distância. Eu acho que é possível termos um desempenho bem satisfatório, muito embora os resultados técnicos mesmo que não tenhamos medalhas, mas eu acho que superação de marcas, e isso é muito importante para o atleta que faz modalidade individual, para a sua própria motivação é que ele supere as suas marcas, né? Eu acho que, eu particularmente, sempre que eu superava as minhas marcas, para mim ali era o maior prêmio, porque era o que me motivava a buscar mais ainda, né, superar a marca. Então eu acho que nós vamos ter muitos atletas já com esses resultados, e para que eles adquiram mais confiança para os próximos Jogos Olímpicos. Mas a faixa etária do grupo que hoje vai estar representando o atletismo nos Jogos Olímpicos é uma faixa etária que a gente ainda pode esperar por algumas outras edições, né? Bom. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Programa Grandes Temas, hoje discutindo Jogos Olímpicos no Brasil. Voltamos já.